Os mapas na antiguidade. Os mapas são a mais antiga representação do pensamento geográfico. Antes da invenção da escrita, os homens já faziam mapas para representar os lugares onde viviam e por onde passavam. Os mapas surgiram nas primeiras civilizações da Grécia, Mesopotâmia, Egito e China. Os primeiros mapas eram feitos de madeira, esculpidos ou pintados ou desenhados sobre a pele de animais. A principal finalidade era conhecer os limites das áreas dominadas e as possibilidades de ampliação de suas fronteiras. Mais do que uma ferramenta de orientação e localização, os mapas se transformaram num recurso importante para a expansão das civilizações e o seu desenvolvimento foi colocado a serviço do poder. Os mapas na Idade Média. Este mapa está dividido em 3 continentes: Ásia, África e Europa. O mapa apresenta claramente referências cristãs em sua escrita. A cartografia viveu um período de pouco desenvolvimento. No início da Idade Média, por conta da influência da Igreja Católica, determinações religiosas fizeram com que o conhecimento científico empregado nos mapas fosse substituído por símbolos e representações cristãs. Nesse período, muito do conhecimento cartográfico ficou esquecido no Ocidente, mas estava sendo perseverado pelos árabes. Quando as grandes navegações começaram, o homem voltou a se interessar pela cartografia. Foi nessa época que se desenvolveu a escola de sábios em Portugal, onde os pilotos e cosmógrafos eram reinados. Os mapas no Renascimento. As viagens mediterrâneas. No final da Idade Média e o avanço das grandes navegações deram um novo impulso ao desenvolvimento de uma cartografia europeia com bases científicas. Entre os séculos XIII e XVI, a produção cartográfica foi marcada pela elaboração das chamadas mapas portulanas, cartas náuticas elaboradas com o objetivo de orientar e tornar mais segura as navegações marítimas, era cada vez mais indispensável, pois os europeus se lançavam na conquista de territórios e riquezas. A tecnologia moderna e a produção dos mapas na atualidade. O enorme progresso técnico-científico ocorrido a partir de meados do século XX promoveu uma verdadeira revolução na cartografia. Com o desenvolvimento das novas tecnologias da informação, informática, satélites, telecomunicações e etc., ampliaram-se as possibilidades técnicas de coleta, armazenagem, transmissão e processamento de dados e informações da superfície terrestre. Muitos dos métodos tradicionais utilizados na elaboração dos mapas, que até então dependiam diretamente de pesquisas realizadas em campo, foram substituídos pelas novas tecnologias do sensoriamento remoto. As primeiras fotografias aéreas. As primeiras fotografias aéreas foram tiradas com o auxílio de balões em meados do século XIX, ainda de maneira rudimentar. Nas primeiras décadas do século XX, com o advento da aviação militar, a produção dessas imagens teve um grande impulso, embora o seu uso ainda fosse restrito a fins militares, sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Desde então, muitos progressos técnicos e novos processos foram desenvolvidos e incorporados. Com isso, a qualidade das imagens melhorou e suas possibilidades de usos e aplicações se diversificaram. Sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas que possibilita a obtenção de informações sobre alvos na superfície terrestre, objetos, áreas, fenômenos e entre outros, através do registro da interação da radiação eletromagnética com a superfície, realizado por sensores distantes ou remotos. Imagens de satélites. Satélites são objetos naturais ou artificiais que circulam na órbita de um planeta.
Satélites naturais têm como exemplo a Lua, que é o satélite natural da Terra. Os satélites artificiais são objetos construídos pelo homem e lançados na órbita do planeta. Os sensores orbitais captam imagens da superfície terrestre em diferentes tipos de canais. Os canais pancromáticos geram imagens em tons de cinza que variam do preto ao branco. Os elementos da superfície que absorvem mais energia aparecem na imagem em tons escuros, enquanto os elementos que refletem mais energia aparecem em tons claros. As imagens coloridas são geradas a partir de sensores que captam as cores primárias, que são azul, verde e vermelha. Essas cores podem ser combinadas de diferentes maneiras para realçar cada um dos elementos que aparecem na imagem e assim facilitar a sua leitura e interpretação. Outra característica que difere os sensores orbitais diz respeito à resolução é a capacidade que o sensor possui de enxergar os elementos da superfície terrestre. Os sensores da alta resolução são utilizados para gerar imagens bem detalhadas da superfície, como as ruas e as construções de quarteirões da cidade. Já os sensores de baixa resolução fornecem imagens de áreas bem mais extensas da superfície, porém com menor nível de detalhamento. Com isso, a finalidade das imagens de satélites é que permitem a observação dos objetos naturais e sociais que existem no planeta, facilitando o conhecimento e o mapeamento desses fenômenos. Satélite e suas aplicações. Outros 3 setores também são responsáveis pela geração de riqueza nesse segmento, de alta tecnologia e alto valor agregado. Os equipamentos de zelo necessários para operação e controle dos satélites e lançadores e aos serviços associados à aplicação que eles possibilitam. O que é satélite? Uma imagem de satélite é uma imagem de totalidade ou de porte da Terra. As demais satélites proporcionam uma visão sinopótica de conjunto e multiporal em diferentes e extensas áreas da superfície terrestre. O sistema de informações geográficas e o geoprocessamento. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, a cartografia vem incorporando novos métodos e técnicas. O geoprocessamento é um desses exemplos, pois emprega técnicas matemáticas e de computação para coletar, organizar e interpretar de maneira simultânea o conjunto das diversas informações geográficas. Os sistemas de informações geográficas são equipamentos e meios tecnológicos para se estudar o espaço terrestre. São utilizados por pesquisadores, empresas, governos, serviços de inteligências, entre outros. O sistema de informações geográficas resultam da combinação entre 3 tipos de tecnologias distintas, que são o sensoriamento remoto, o GPS e o geoprocessamento. As possibilidades de aplicações de um sistema de informações geográficas são cada vez mais abrangentes, principalmente para fins de planejamento territorial, urbano e rural, e para estudos e análises ambientais, demográficas e socioeconômicas. Os órgãos públicos podem utilizar as informações de um sistema de informações geográficas para, por exemplo, combater epidemias ao mapear focos de doenças como a dengue.